Nós vamos convidando o Jaime Ribeiro, o palestrante de hoje. Aqui está o livro, cujo teor ele vai nos falar. Um Deus, 360 dias de conexão com Ele. Um livro maravilhoso que vocês terão oportunidade de adquiri-lo, conhecê-lo, estará depois disponível com os autógrafos do autor. Vamos conhecer um pouco sobre o nosso estimado Jaime Ribeiro. Ele é formado em engenharia química, com pós-graduação em gestão de negócios e em marketing. É também autor dos livros Empatia, por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro? E também do livro Empatia Todo Dia. Estudioso sobre o impacto que a transformação digital causa nas relações humanas e o quanto afeta profundamente as empresas, famílias e escolas. Jaime é colunista da Rádio Americana Nossa Rádio USA, na qual analisa temas atuais dos Estados Unidos e do Brasil, na perspectiva das competências do futuro. Jaime realiza workshops e palestras para líderes e educadores sobre o protagonismo e o desenvolvimento das habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Nosso querido Jaime Ribeiro é membro da Casa do Caminho da Vila Mariana. Vamos recebê-lo com muito carinho, uma salva de palmas, desejando muita sustentação, sabedoria e vibrações de luzes. Uma excelente palestra, obrigada por compartilhar conosco seus conhecimentos. Sinta-se envolvido, foi muito honor. Bom dia a todos e a todas. Vocês viram que pelo que leram aqui sobre mim, eu não sou nenhuma liderança religiosa, não é? Sou um homem comum, uma pessoa comum, como a maioria de vocês que estão aqui. E é sobre isso que é Um Deus. Um devocional escrito por uma pessoa comum, por um homem comum, para pessoas comuns também. Muitas vezes nós, pessoas comuns, temos muitas mensagens e relatos para falar sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência, muito mais profundas e muito mais conectadas com a realidade do que os livros que são escritos por grandes lideranças religiosas. Porque talvez a nossa experiência individual, em especial a experiência com o sagrado, com Deus, é uma experiência muito particular. Mas na particularidade da vida, nós temos sempre algumas similaridades entre as pessoas. Eu, como fui criado em uma escola católica e perto daquelas comunidades religiosas que tinham pastoril, não sei se vocês chegaram a participar ou conhecem como eram os pastoris, né, que as pessoas, geralmente as meninas se vestiam de azul e de vermelho, e tinha uma comunidade que tinha uma conexão muito grande com as igrejas. Eu sempre encontrei muita dificuldade para entender, quando chegava em algumas instituições religiosas, do porquê as palavras que eram ditas ali eram tão complexas para os meus ouvidos. Tudo que eu lembrava era de sentar e levantar, sentar e levantar. E eu queria me conectar de uma forma real com Deus. Mas eu sentia que por alguma razão, ou seja por conta da barreira do idioma, porque algumas missas eram rezadas em latim, ou por conta de a maioria dos líderes religiosos daquela época serem estrangeiros, eu tinha muita dificuldade de me ver naquele lugar. Mas eu também queria criar essa conexão, mas o espaço parece que não conversava comigo e eu olhava para as instituições religiosas como um todo e eu dizia, não parece que Jesus queria que as coisas fossem exatamente assim. Eu olhava para aquelas instituições, eu via muita sofisticação, e era uma sofisticação que não conversava tanto com o que o Evangelho falava. Era uma sofisticação que não conversava tanto com o que se falava sobre Jesus. Mas mesmo assim,
diante de todas essas complexidades de como o sagrado se apresentou para nós ao longo desses 2000 anos, desde que Jesus veio à Terra, o Cristo sempre encontra uma maneira de tocar os nossos corações. A evolução espiritual do planeta, ou a forma como essa energia do Cristo, ou o poder de Deus de transformar o coletivo por meio da transformação individual, sempre encontra um caminho para alcançar os nossos corações. Obviamente, a minha experiência com Deus era uma experiência baseada em tradições. A minha experiência em entender Jesus era uma experiência baseada em relatos e nessas mesmas tradições que apresentavam Jesus crucificado, que apresentavam o Deus Todo-Poderoso governando um mundo numa complexidade muito gigantesca. E aquilo, de alguma forma, se colocava um pouco afastado de mim. Mas ainda assim, por meio dessas tradições, por meio do processo de integração religiosa que geralmente os pais fazem com os filhos, ensinando-os a orar, explicando o Pai Nosso, ou seja, fazendo alguma integração religiosa com eles, a religiosidade e a conexão com Deus encontram um caminho para o seu coração. E foi assim comigo. A minha crença em Deus, a forma como eu me conectava com Ele, estava baseada nessas tradições comunitárias. Mas em algum momento eu sentia que aquilo não era mais suficiente. Eu sentia que essa distância que eu me colocava diante de Deus, essa distância que eu encontrava para conversar com Jesus e recebê-lo de uma forma diferente na minha vida, me incomodava. Então através da leitura da Trilogia da Conversão de José Herculano Pires, do seu terceiro livro, chamado Madalena, eu entendi que o processo de conversão do homem, da mulher, do ser humano, ocorre de uma forma um pouco diferente do que a gente imaginava por meio dos relatos evangélicos. Não acontece que quando Jesus apareceu para Saulo, quando ele estava indo para Damasco, para dizimar os cristãos primitivos, ele estava com muito ódio, com muita vontade. Ele estava muito empenhado em fazer o trabalho que ele acreditava que era de combater aquela heresia. Naquele caminho para Damasco, que Jesus aparece para ele e pergunta: por que me persegues? Aquela frase que todos nós conhecemos e que reverbera de alguma forma nos nossos ouvidos, que é: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entende que está diante do Cristo. E ali, quando fica cego, vai para Damasco, é cuidado por Ananias. E dali, Saulo já não existe, passa a existir Paulo, que agora se transforma no apóstolo dos gentios, que leva a mensagem de Jesus para todo lugar. A gente entende que esse processo, o instante de conversão, ele é automático. E por alguma razão a gente exige isso da gente. A gente exige que depois de conhecer o Evangelho, depois de conhecer a realidade na dimensão espiritual que nós conhecemos, que aquele homem velho, aquilo que existe na gente, que ainda é imperfeito, deve ser abandonado imediatamente. A gente se cobra, na lógica da produtividade, que a nossa conversão e a nossa transformação aconteça de uma hora para outra. Esquecendo, inclusive, quem nós somos. Esquecendo, inclusive, como se dá o processo da evolução espiritual. Na introdução do Livro dos Espíritos, aqui a edição da FEESP, Herculano Pires deixa muito claro que o processo da evolução espiritual ele se dá em espiral. Roberto, eu não sei quantas vezes você já deve ter lido isso, mas eu li umas 100 vezes para poder entender. Talvez vocês que tenham compreensão melhor que a minha, vocês já leram de primeira. Mas eu lia e lia tentando entender que danado era essa espiral que Herculano Pires falava da evolução espiritual.
Porque a evolução não é uma linha reta para cima e não existe o regresso. E uma espiral, ele vai e volta. Ele vai e volta, ele cai e levanta. Mas o espiral, ele também não é ascendente? Compreendendo essa introdução, esse processo de evolução, como Herculano Pires nos explica, é muito fácil entender porque todos nós estamos aqui no plano de provas e expiações e somos todos muito semelhantes. Passamos pela mesma jornada espiritual, senão nós não estaríamos aqui. Então, a pessoa que você olha, que tem a vida mais indigna que você consegue julgar no seu parâmetro moral, espiritual e na tua régua julgadora, ela tem um processo de evolução espiritual muito parecida com o seu. A diferença é que ela está na espiral, talvez ali embaixo, se preparando para te alcançar aqui em cima. E num artigo que eu escrevi para a Federação Espírita do Espírito Santo, intitulado Meritocracia Moral, eu ouso complementar Herculano Pires, dizendo que nós precisamos também trazer essa percepção e a forma como nós observamos o outro na lógica de que nem todo mundo que falha diante das provas da vida ou que falha diante dos nossos olhos julgadores são pessoas menores do que nós, são apenas pessoas que estão vivendo e experimentando realidades completamente diferentes das nossas. A questão é que a nossa religiosidade ela vem sendo ancorada de uma forma muito esquisita. Isso é para os espíritas, para os católicos, para toda religiosidade que tem nesse mundo. Nós acreditamos que se tivermos obrigações, nós teremos algum tipo de recompensas. E essa recompensa, se não acontecer, pode ser atendida por meio de um grande sacrifício. As promessas, o silêncio ensurdecedor, o aprofundamento em relações tóxicas ou a permanência em lugares que não nos cabem mais, evocando para isso a lei de causa e efeito e os processos da reencarnação, esquecendo, inclusive, que essa lógica da obrigação, recompensa e sacrifício é uma lógica muito pobre para falar de Deus. A própria estrutura da lei de causa e efeito e da reencarnação, se nós resumirmos a forma como Deus se relaciona conosco, só ela ainda é insuficiente para nós compreendermos a divindade. É uma simplificação do pensamento de Deus. É uma simplificação de como as coisas acontecem conosco. Deus não espera nenhum tipo de sacrifício nosso para poder abençoar a nossa vida. Estamos já quaresma, não é isso? Não tem uma tradição entre o carnaval e a Semana Santa? Não tem? Eu não sei exatamente qual é o período. O Deus, Senhor do Universo, ele não está muito interessado se você está 40 dias sem comer chocolate. O Deus que criou tudo que existe, ele não se interessa muito se você entrar à FESP todo domingo de joelhos, carregando o seu irmão nas costas. Ele não se interessa também quando o Corinthians vai bater pênalti. Ele não tem esse interesse. Não adianta se ajoelhar e pedir para aquele pênalti entrar ou não entrar. O Deus Todo-Poderoso, ele tem coisas mais grandiosas para se ocupar. E sabe o que é mais curioso? Não existe o Deus Amazon.
Não existe o Deus que toda vez que nós precisamos de alguma coisa, nós pedimos e ele nos proporciona aquela coisa. Não existe o Deus que toda vez que nós precisamos de qualquer coisa na nossa vida, porque nos falta aquela coisa, ou porque nós desejamos aquela coisa, ele vai servir, vai te mandar sustentado na hipótese do pedis e obtereis. Tem gente até acredita que é Deus Amazon Prime. Porque vem para o centro todo domingo, tem até rapidez nas respostas de Deus. Chega com 24 horas. Só que Deus está ocupado demais governando tudo que tem que ser governado e continua criando a sua obra para se preocupar com aquele milímetro da tua vida que ele já sabe que está resolvido. Antes mesmo de você pedir, Deus já sabe como vai proceder a tua vida, simplesmente porque ele não está no presente, no passado ou no futuro. Ele está em toda parte, é atemporal. E isso é difícil da gente entender porque a nossa lógica é a lógica do Amazon, do eu peço e ele me dá. E geralmente, até para falar sobre a justiça divina, nós temos uma arrogância humana curiosíssima também. É que geralmente quando alguém erra profundamente com a gente, duramente com a gente, não demoramos nem 2 minutos. Nós espíritas adoramos fazer isso, dizer a lei de reencarnação não falha. Aí a gente vê aquele amigo lá que fez um monte de bobagem a vida inteira, quando chega um filho e olha um filho assim bem difícil e fala, tá vendo? Isso é reencarnação. Você vê sei lá, um amigo seu que é extremamente machista, extremamente homofóbico, e quando vê, vai lá para frente, quando na idade adulta tá lá ele tendo que enfrentar os seus próprios preconceitos, porque no seio da família ele começa a conviver com pessoas com aquela mesma identidade. Você fala, tá vendo? Deus não falha. Parece que Deus é utilizado também para explicar ou vingar as nossas próprias frustrações. Parece que nós temos prazer em contar essa história, observando também como se fôssemos um grande maestro da vida ou da justiça divina, para poder observar a vida dos outros e começar a contar e dizer que aquilo ali é tudo reflexo da lei de causa e efeito da reencarnação. Isso aconteceu também com Jó. Primeiro livro bíblico. A história de Jó é uma história muito peculiar. Jó era um homem justo, bom, impecável, segundo as próprias palavras de Deus no capítulo 1, versículo 1, logo no início do livro de Jó. Ele, quando relata e fala sobre Jó, fala de Jó como uma pessoa que nós chamaríamos de uma pessoa perfeita. Obediente, religioso, bondoso, um bom pai. Curiosamente, Jó era o homem mais rico do seu tempo. O homem que mais tinha posses. Um belo dia, numa reunião, segundo o relato bíblico, entre os anjos, Márcia, aí aparece a entidade intitulada Satanás na Bíblia e fala assim, ó, será que Jó é bom mesmo? Ou ele é assim porque você dá tudo para ele, ele tem de tudo? É muito fácil ser bom no bom, não tem isso? Bom no bom todo mundo é? É muito fácil ser bom. Tira tudo que ele tem que eu quero ver se ele vai continuar te amando. E segundo o relato bíblico, Deus pega aquela pilha. Pelo amor de Deus, Deus, não faça isso comigo se alguém fizer uma aposta com você. Deus pega aquela pilha e fala, tá bom, eu vou mostrar que ele realmente é uma pessoa boa e ele é fiel a mim. E, em resumo, Jó perde tudo que ele tinha, suas riquezas. Os filhos dele morrem. Todo o seu entorno é explodido.
e ele continua firme e forte na sua fé. Obviamente, quando ele adoece severamente, os amigos chegam para aconselhá-lo e para entender o que está acontecendo, e não tendo outra explicação, logo, que são também religiosos, explicam para ele que ele deve ter feito alguma coisa para Deus está punindo a sua vida assim tão severamente. E ele tenta entender o que ele fez porque ele não fez nada. Na cabeça dele, ele não consegue identificar nenhum tipo de erro que está acontecendo. Então, a mulher dele, as pessoas que estão ao redor dele, começam a pressioná-lo muito, dizendo por que ele continua sendo tão simpático a Deus, orando a Deus, honrando a Deus, se Deus tinha tirado tudo dele. Ele era um homem tão bom e tão justo, inclusive perder e devastar toda a sua família. Aí tem uma hora que ele se revolta. Tem uma hora que ele não aguenta. Ele começa a blasfemar. Ele fala: tá bom, agora eu atingi o fundo do poço. E começa a reclamar de Deus. E de repente Deus aparece para ele em meio a uma tempestade, a um redemoinho. E nessa tempestade, Deus mantém um diálogo com ele, falando algumas coisas bem simples, como: quem é você que está blasfemando aí contra mim, um ser humano? Onde você estava quando eu criava a terra, separava a água da terra, criava as dimensões do planeta? Onde você estava quando eu criei todos os animais, todas as coisas do universo, fiz a luz? Onde você estava quando tudo isso aconteceu, para você se colocar no lugar de criticar as coisas que eu estou fazendo? E começa a falar um relato bem longo sobre todas as coisas que Deus faz, dando ideia da grandiosidade de tudo que Deus precisa fazer e governar, para poder a vida ser a vida e o universo ser o universo. E ele, na perspectiva da vida dele, estava colocando em xeque toda a sabedoria e toda a grandiosidade de Deus. Mas quando ele tem esse contato frente a frente com Deus, cara a cara com Deus, e Deus aparece fazendo todas essas perguntas para ele, mostrando-lhe todas as coisas que Deus precisa lidar e controlar para que a vida seja a vida, ele entra em choque. Daí, no final do livro, no capítulo 42, no finalzinho, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E agora eu me sinto envergonhado por ter falado tudo que eu falei. Essa frase de Jó nos convoca a entender como é a nossa relação com Deus, aquele de quem nós ouvimos falar a respeito. O Deus das tradições. O Deus que nós aprendemos a seguir simplesmente porque nós estamos inseridos numa comunidade cristã, numa sociedade que diz que existe um Deus. Mas a provocação desse encontro íntimo com Deus, dessa conexão profunda de agora eu te vejo, só é possível quando você esquece todas as tradições, todas as conexões coletivas e procura uma jornada individual de conexão única entre pai e filho, entre Deus e você.
Algumas vezes esse momento vai acontecer quando você estiver sozinho no teu travesseiro, estiver do lado da tua companheira, teu companheiro ele está dormindo virado para o outro lado, e só o seu travesseiro é companheiro das tuas lágrimas e das tuas angústias. Talvez esse momento vai acontecer quando você estiver no mar, na praia, olhando um cenário lindo, perfeito. Mas talvez esse momento possa acontecer num momento profundo de oração, de dúvida. Talvez esse momento possa acontecer quando você se concentrar e tentar encontrar na tua solidão esse contato com Deus. Aquela oração que arrepia. Aquela oração que te tira do chão. Aquele momento que te faz pensar: eu não estou sozinho. E não importa o que se fale, nem o que se divulgue, nem as tuas experiências anteriores, você vai sentir na sua pele que Deus está ali do seu lado. Outro dia eu estava fazendo uma live com um amigo, que é um palestrante, já esteve aqui algumas vezes, bem conhecido, comentando as preces intercessórias no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Ele falou que ele estava num momento muito difícil, acanhado no lugar, e um senhor chegou assim para ele, encostou, botou a mão no ombro e falou: meu filho, você está sofrendo muito, não tá? Aí ele olhou e fez: tô. Como é que você sabe? Eu sei que você está sofrendo muito. Tá doendo, não tá? Tá. Então faça um favor para mim. Ore por mim. Aí ele: eu acabei de dizer para você que eu estou sofrendo muito. Eu não consigo nem orar para mim mesmo. Você está pedindo para eu orar para você? Você tem certeza que você está pedindo isso para mim? Eu estou num momento miserável da minha vida. E o Senhor falou assim para ele: é exatamente por isso que eu estou te pedindo. Porque quem está sofrendo muito está mais próximo de Deus do que quem não está. Quanto mais você estiver em dor, mais próximo de Deus você está. Ele parou e fez: opa, isso faz sentido. É um cara muito inteligente e fez: peraí, quando você chega no hospital, se você está com a gripe, vão colocar uma pulseira em você verde lá, laranja, não sei. Mas se você chega e diz: eu acho que estou tendo um infarto, ou eu estou, ou você quebrou a perna, ou você está com algum sangramento muito complicado, eles vão colocar a pulseira vermelha em você e você vai entrar na hora para ser atendido. Essa lógica é uma lógica muito parecida de como Deus se aproxima da gente. Essa relação que nós temos, simplificada de como Deus está próximo da nossa vida, precisa ser alguma coisa que fica no passado. Quando você entender que Deus ama você incondicionalmente, não importa o que aconteceu na tua vida, não importa que tipo de bobagem você fez na sua vida, não importa o seu passado, não importa tudo que parece que perdeu significado para você na sua vida, tudo vai mudar. Tudo muda porque você tem uma compreensão diferente da relação infantil que você tinha com a divindade. Talvez esse momento seja o momento que aconteça a conversão. Esse processo de conversão que Herculano Pires relata em Madalena, que acontece numa troca de olhares entre ele e Madalena. Ele olha para ela em segundos, diante de uma multidão.
Mas aqueles segundos de fração de cruzamento de olhares, dentro dela duram a eternidade. Dentro dela provocam uma revolução. Dentro dela provoca o ímpeto e a vontade de ser um ser humano diferente e de entender melhor o que significa a presença daquele Messias em sua vida. Essa conversão, esse momento que não é um instante, mas é um processo, ele talvez já esteja acontecendo na sua vida. Talvez o fato de você estar aqui já seja um elemento desse processo de conversão. Talvez até você nem tenha notado, porque ele disparou por meio de um sofrimento ou por meio de uma necessidade de um despertar espiritual. Mas esse processo muitas vezes vai provocar muita dor também. Ele pode estar vindo de uma dor, mas ele pode provocar essa dor dentro de nós. Eu sei que toda vez que nós estamos numa palestra espírita sobre Deus, a primeira coisa que se fala é da primeira questão do Livro dos Espíritos, que talvez a maioria de vocês saibam decoradas. E talvez até alguém que está aqui pensou, peraí, até agora ele não leu a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Quando os Espíritos respondem a Kardec que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, eles tentam falar de uma forma simplificada sobre alguma coisa que é grandiosa e que precisaria de muito tempo, de muito entendimento, para poder a nossa mente poder alcançar. Não é à toa que nas perguntas seguintes, eles o tempo todo falam sobre essa incapacidade de compreensão nossa sobre a grandiosidade de Deus. É tanto que em A Gênese ele volta e fala sobre os atributos de Deus, que é aquilo que nós estudamos nos cursos de Espiritismo, ou até mesmo na evangelização infanto-juvenil, quando a gente entende que Deus é onipresente, onisciente, infinito, que são aqueles atributos de Deus sem os quais Deus não seria Deus. O problema é quando nós, por causa da pergunta 1 do Livro dos Espíritos, por causa da resposta Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós toda vez que vamos falar de Deus dentro da casa espírita, nós falamos com uma sofisticação teológica que nunca foi usada pelos espíritos superiores para se referir a Deus. Quando nós falamos que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e colocamos assim nas nossas orações, colocamos assim nas nossas reflexões de Deus, nós levamos Deus para um papel instrumental, para um papel não emocional, para um papel distante do papel da prece e do louvor. Porque se você observar, desde o Antigo Testamento até agora, os profetas do Antigo Testamento jamais se referiram a Deus com tanta sofisticação teológica. Os poetas da espiritualidade, Meimei, Neio Lúcio, de Joana de Ângeles, Emmanuel, a Humberto de Campos, nenhum se referia a Deus com tanta sofisticação. Geralmente, quando eles falam sobre Deus, eles falam no Pai, assim como Jesus chamava o nosso Criador. Geralmente, quando eles falam de Deus,
eles falam de amor, nosso Pai de amor, o Deus misericórdia, o Deus que é amor. Se os poetas da espiritualidade se esforçaram tanto para nos conectar com Deus de uma forma tão íntima e simples, por que nós continuamos nos referindo a Ele com tanta sofisticação? Por que não só o Pai? Porque o Pai não precisa de barreiras para ser alcançado. Na introdução do livro Obreiros da Vida Eterna, Emmanuel deixa uma mensagem fabulosa chamada Rasgando Véus. Ele fala que a obra de André Luiz é uma obra que responde a grandes questões teológicas que vêm sendo discutidas há muito tempo. Em especial porque na cultura hebraica da época do Cristo, as tradições até aquela época, ou ainda hoje, essas tradições ainda perduram em algumas localidades, existia um véu que separava uma parte do templo onde todos podiam entrar e uma outra parte do templo onde apenas o sacerdote principal, ou sacerdote, né, o maior sacerdote, ou líder religioso, pudesse adentrar. E aquele véu púrpura que dividia essas duas instâncias do templo eram que não permitiu que o povo avançasse para esse outro lado, que era onde Deus estava, e era onde o sacerdote se comunicava com Deus, para depois, nessa comunicação, ele trazer as mensagens que Deus tinha para o povo. E Emmanuel fala sobre esses véus que separavam os templos. Simbolicamente, esses véus que separam o contato do povo com Deus. Simbolicamente, aquele véu que ocultava os grandes mistérios da espiritualidade, do contato com o divino, da massa como um todo, e que precisava de intermediários. A obra de André Luiz, complementando a codificação espírita, é uma obra que rasga os véus. Aquele véu que não permitia que todo mundo tivesse acesso direto aos conhecimentos divinos da espiritualidade, ele cai. E agora nós podemos ter acesso a todo esse conhecimento. Só que tem uma questão. Esse relato tem uma conexão profunda com a parábola muito conhecida, que é a parábola de Lázaro e o homem rico. Quando Lázaro e o homem rico desencarnam, quando eles estão do outro lado, no Hades, é uma parábola muito conhecida também, que existia um homem rico e existia Lázaro, que era uma pessoa em situação de rua. Lázaro se alimentava dos restos que caíam da mesa do homem rico. E é bom a gente entender que não é as sobras da comida. O homem rico não pegava o seu banquete e dava para Lázaro. Eram as coisas que caíam da sua mesa abundante que alimentava Lázaro. Quando Lázaro estava doente, eram os cães que estavam ali para lamber as suas feridas. Não era um homem rico que socorria a sua enfermidade. Quando os dois desencarnam, o homem rico olha e vê Lázaro ao lado do pai Abraão. Abraão, pai da fé. Abraão, aquele que, quando nós nos referimos a Deus no mundo judaico-cristão, nós nos referimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó. Abraão ali está, na representatividade desse pai da fé. E ao lado de Abraão está Lázaro. O homem rico não entende aquilo. Como é
que ele pode estar ardendo no inferno com sede? Ele estava literalmente no umbral, literalmente com calor, com sede, sofrendo, e ele vê Lázaro lá do lado de Abraão, sentado no camarote. Ele não consegue entender que lógica fazia aquilo. E aí ele fala para Abraão: Abraão, pai Abraão, por favor, manda Lázaro vir aqui para molhar um pouco a minha boca com os dedos, porque eu estou queimando aqui nesse fogo, nesse calor. E aí o pai Abraão fala: olha, não posso, porque quem está daqui não passa para aí, e quem está aí não pode passar para cá. E ele ainda não entendendo, ele fala para o pai Abraão: tá bom, já que você não consegue fazer isso, manda Lázaro lá em casa, pede a ele para avisar os meus irmãos. Fala para eles de tudo que está acontecendo aqui, para os meus irmãos mudarem a conduta, para os meus irmãos fazerem diferente de mim, que estou aqui, ó, nesse sofrimento. Vai lá salvar minha família. Você vê nesse momento que ele ainda não entendeu que Lázaro está em outra condição espiritual. Porque ele ainda acha que Lázaro é o office boy de Abraão. Aí Abraão fala: não, não precisa. Ele tem a Moisés e os profetas, que o escutem. Quem garante a você que eles vão escutar um espírito que sai daqui do mundo dos mortos para levar a mensagem para eles? Eles não vão ouvir. Tem Moisés, tem a lei. São 631 mandamentos na Torá. 835, 231, não lembro. Que eles escutem os profetas. Dois mil anos depois, a codificação espírita chega. Em seguida, os relatos da vida no mundo espiritual. Isso leva a quê? Que o espiritismo, de caráter profético por meio da promessa de Jesus de mandar um consolador para ficar para sempre conosco, ele também se revela como uma misericórdia de Deus ao pedido do homem rico, que pedia para que os conhecimentos do plano espiritual viessem para cá, para o nosso mundo, para poder nos alertar sobre tudo aquilo que nós precisamos fazer com a nossa vida, para podermos continuarmos tendo uma vida digna, seja na próxima encarnação, seja quando desencarnarmos, seja agora. Porque muitas vezes nós temos mania também de acreditar que tudo que nós sofremos agora é um processo de respostas às falhas das reencarnações passadas, e não necessariamente. Geralmente é uma desobediência que nós temos à própria lei enquanto estamos aqui nessa vida. Falta de vigilância, ou temperamento complexo, tomada de decisões erradas, falta de coragem, falta de equilíbrio e oração, falta de trabalho no caminho do bem. A resposta de Deus, ou de Abraão, ou da espiritualidade, para o pedido do homem rico chegou. Mas é preciso que nós consigamos encaixar a forma como a gente entende as realidades do plano espiritual com a nossa vida. Porque muitas vezes a gente tem um amigo ou uma amiga que é evangélico e as coisas vão acontecendo na rua, não sei se acontece com vocês, eles falam: tá vendo? Isso é o diabo que está fazendo. Não acontece com vocês? Olha, isso aqui é o inimigo, não é? E eles não têm nem o conhecimento que a gente tem das influências que o plano espiritual tem na nossa vida. Se nós temos esse conhecimento, conhecemos a obra de André Luiz,
conhecemos a obra de Manuel Filomeno de Miranda, conhecemos a realidade da dimensão do plano espiritual, e ainda assim não ficamos vigilantes sobre a realidade que nos cerca, que tudo é uma batalha espiritual, como diz Paulo, é porque nós estamos adormecidos espiritualmente ainda, não escutamos Moisés, não escutamos os profetas, não escutamos o Cristo e continuamos não escutando a doutrina espírita. Talvez o que nós estejamos precisando é de mais intimidade com Deus, é de mais encontros face a face com Ele, é de mais encontros íntimos. O livro devocional, Um Deus, ele foi escrito com essa finalidade. Ele foi escrito para que nós possamos exercitar essa intimidade com Deus. A intimidade só se desenvolve, se proporciona por meio de uma convivência diária, por meio de uma convivência íntima, por meio de uma convivência sequencial. A proposta de um devocional é ter um momento entre você e Deus, sozinhos. Criar intimidade, criar laços. É a única maneira da gente fortalecer e criar esses laços com Deus? Obviamente que não. Você pode fazer isso na internet, você pode fazer isso orando sozinho, você pode fazer isso com o evangelho, você pode fazer isso vendo uma flor, você pode fazer isso olhando o mar, olhando seus filhos, olhando a vida que está ao seu redor. Mas às vezes nós precisamos de instrumentos, porque a vida nem sempre é fácil. A dor tem por objetivo revelar coisas que muitas vezes estão ocultas na nossa vida, por conta da rotina. Uma rotina difícil, com hiperconectividade. Muito conteúdo de internet, Netflix, YouTube, uma vida acelerada. Uma vida que nos chama a distração sequencialmente. E que com esse chamado e esse envolvimento na distração, ela nos coloca num processo de cegueira em relação àquilo que está ao nosso redor. As coisas que são essenciais, as coisas que importam, como diz a mensagem do devocional de hoje, de um Deus, muitas vezes se silenciam diante de tanto ruído que tem na nossa vida. E algumas vezes a dor vem e nos proporciona a amplitude das coisas que estão ao nosso redor e que realmente importam. O convite das mensagens do devocional são convites de autopercepção na relação com Deus. E é um convite que eu faço também a cada um de vocês aqui. É que provoque esse encontro íntimo e direto com Deus. Esse encontro que vai provocar uma mudança na vida de cada um, abandonando um pouco a ideia sofisticada, seja da visão antropomórfica do Deus Senhor que está lá no céu, seja da inteligência suprema que existe, que é real, que é quem governa, que é quem faz tudo perfeito e quem controla e continua criando esse universo. É simplesmente do Pai que está nos céus. Aquele que na oração o tempo inteiro, no Pai Nosso, nós evocamos dizendo, seja feita a sua vontade. Mas na hora que nós estamos diante de problemas na vida, nós queremos que a nossa vontade é que prevaleça e não a dele. E todo mundo aqui, a maioria é adulto, a maioria tem crianças aqui, já sabe que nem sempre quando Deus não atende um pedido nosso, ele não está nos abençoando. É o contrário. Tem muito não atendimento do pedido que é um livramento. E muitas vezes aquilo pelo que oramos durante muito tempo, quando não acontece, nós não entendemos, mas lá na frente a gente faz, que bom que não aconteceu. Tudo é espiritual. Tudo é Deus. Nós só precisamos abrir o nosso coração e provocar esse momento íntimo com Ele. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, individualmente. Lembrando que apesar de Deus não se interessar porque você não está comendo chocolates, não se interessar com o pênalti do seu time de futebol, mas Ele conhece você individualmente. Vocês têm dúvida disso? Alguém tem dúvida que Deus sabe exatamente da sua dor, da sua vida, quem você é, quem você se tornará? Quando vocês tiverem dúvidas sobre isso, lembrem que hoje, na realidade tecnológica, o Google já sabe onde você está, o que você faz, o que você gosta. Se o Google sabe, imagina Deus. Vamos abandonar essa visão limitada da grandiosidade de Deus e deixar que essa imensidão do que ele significa consiga alcançar
essa limitação que nós temos da sua compreensão e da nossa vida, que é uma fração apenas da sua criação. Muita paz, meus irmãos, alegria estar aqui. Obrigado pelo convite por estar aqui na FESP. Eu sou lá da Casa do Caminho da Vila Mariana. Quem quiser me encontrar outras vezes, vez ou outra eu estou por lá falando, ou por meio da minha obra publicada pela Intelitra e Letra Mais Editora, e no canal da Intelitra também do YouTube. Tem algumas palestras minhas e a gente pode se encontrar novamente por lá. Bom domingo para vocês!